Comece com a ideia. Velho, vou fazer aqui pra você o roteiro, o script do que é que eu faço para poder fazer uma apresentação, para poder convencer um cliente, para poder fazer uma apresentação aqui para minha equipe de trabalho ou até mesmo uma palestra, enfim, é a mesma coisa, é a mesma lógica. E a gente falou que anteriormente era motivação, claro. A gente falou também que você tem que vencer a procrastinação, óbvio. Mas depois de vencer a procrastinação e você está motivado para poder trazer aquele conteúdo, você precisa falar agora da ideia. Claro que qualquer pessoa que vai aparecer, que vai ter que falar, que vai ter que se apresentar, tem alguma ideia para passar. Mas muitas vezes as pessoas não sabem como trazer o seu público do ponto A para o ponto B. E é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Então, comece com a ideia, é o terceiro ponto aí. Comece com a ideia. O que você deseja transformar? O que é que você deseja passar? O que é que aquele seu público precisa entender, compreender? E por que aquilo vai ser relevante para ele? Qual é o caminho lógico que ele tem que percorrer do ponto A para o ponto B? Vamos supor aqui um exemplo. A gente quer falar do Brasil, da história do Brasil. Adianta eu falar para tu que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil se você não sabe o que é Portugal? Como é que você vai entender a história do Brasil se você ainda não sabe que para o Brasil ter descoberto teve que ter Portugal e teve que ter Pedro Álvares de Cabral e teve que ter o rei e teve que ter lá Cristóvão Colombo anteriormente, começando todo o esquema de navegação. Então, para você poder fazer com que o seu público caminhe com você, entenda a sua ideia, você precisa trabalhar os micropontos, tá? As microinformações para que aquilo ali faça um contexto. Não adianta falar para você, o Brasil, velho, tava lá com os índios, do nada chegou um navio, esse navio tinha um pessoal, esse pessoal matou os índios, e aí eles tomaram as terras e fizeram o Brasil. Quer dizer, que merda de história é essa? Que navio é esse? Quem foram essas pessoas que chegaram? De onde elas vieram? Por que elas vieram? Agora que eu estou falando para vocês essas perguntas, você já consegue associar, né? Elas vieram por conta da exploração das Índias, para poder pegar lá, enfim, os produtos, para poder vender, e eram os portugueses, não sei o que lá. Enfim, mas observa que para uma pessoa poder entender o contexto de uma ideia, ela precisa não apenas saber daquela informação, ela precisa saber sobre tudo que acompanha aquela informação, os micropontos, beleza? Então comece com a ideia. Então qual é a ideia que eu quero passar? Pronto, já sei a ideia que eu quero passar. Eu vou falar sobre o meu TCC, sobre a aplicação do concreto na construção civil, sei lá, sobre a concretagem, sobre as cintas, sobre as amarras, sobre, enfim, qualquer coisa que você queira falar, sobre o BIM, aplicação do BIM na compatibilização de projetos, enfim. Então aqui para eu explicar esse ponto, eu vou ter que explicar um bocado de coisa que está aqui embaixo, e aí você precisa definir isso aqui com clareza, tá? Então vamos para cima. Além disso, eu quero deixar aqui algumas informações também importantes. Não busque o aplauso, pelo amor de Deus. Tem gente que quer aparecer por aparecer, porque a galera vai me ver, vai me aplaudir, vai me achar o máximo. Velho, isso não é motivação nenhuma. Claro, você, qualquer pessoa gosta de ser aplaudido, gosta de ser ovacionado, gosta que as pessoas gostam da sua apresentação, mas essa não pode ser a sua motivação. A sua motivação tem que ser transmitir aquela ideia, fazer com que aquelas pessoas recebam aquele conteúdo e aquele conteúdo tenha um motivo de transformação positiva na vida delas, tá? O aplauso, sei lá, ser ovacionado, eu ia falar ovação, ser ovacionado é uma consequência dessa parada, velho. Então se você aí quer aparecer demais, tá vindo aqui no curso, quer, enfim, zoar por aí, não é pra você esse curso, beleza? Outro ponto. Antes de você começar a transmitir sua ideia, tem gente que fala assim: Diego, as palavras não importam, o que importa é a minha forma de comunicar, é a linguagem corporal. E aí eu tenho um exercício para você que é o seguinte, presta atenção. Imagine que você vai fazer o seu discurso, a sua palestra, a sua reunião com o seu cliente, com a sua equipe, sem usar palavras. Vai, usa a linguagem corporal aí, fera. Velho, se tu for ter realmente um cliente que tu vai ter que falar em libras, uma equipe lá de surdos,
Aí, massa! Sendo que se não fosse, fosse ser humano que tá ouvindo você, tá vendo? Pessoas que são ouvintes, isso não vai rolar. Então é importante a forma como você vai gesticular, claro, mas também as palavras importam e importam muito, beleza? Show de bola. Pra gente poder trabalhar uma ideia, você precisa guardar isso aqui, ó. Botar aqui, ó, 3.2, que está dentro aqui da nossa ideia ainda. Você precisa trabalhar com a sua linha mestra. O que é a linha mestra? É a linha do conteúdo que você quer fazer com que o seu público acompanhe o raciocínio. É a linha mestra de raciocínio. O que seu conteúdo vai transmitir, o que o seu público vai levar para casa e qual é a chamada para ação, o que é que você quer que ele execute. Velho, para você que é engenheiro, que é arquiteto, você precisa que no final da sua informação, o seu cliente, o seu interlocutor realize uma ação, que compre o seu projeto, que faça aquela atividade correta, que vá e execute determinada atividade, serviço, o que for. Então não basta apenas se comunicar, você precisa fazer com que o seu interlocutor realize aquilo que você está pedindo. E como é que você vai fazer isso? Trazendo sua ideia, mas construindo a ideia em cima de uma linha mestra. Na nossa próxima aula, a gente vai falar como construir a sua linha mestra.